Ai de mim, ai-me provocações. Precisa um gemido grego para começar esse programa. Provocações, 12 anos no ar, rumo aos 13, sempre caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Hoje nós temos aqui um ex-agropecuarista gaúcho que se mudou para São Paulo e se deu mal quando chegou aqui. Foi roubado, perdeu a família num acidente e virou morador de rua, mas deu a volta por cima. Não nos negócios, porque isso não é mais com ele. Ele virou presidente do Movimento Estadual da População em Situação de Rua, ou seja, líder dos que moram nas ruas da cidade. E o que pôde fazer ele hoje de tão provocador para aliviar a vida dos sem-teto e sensibilizar um pouco, se for possível, os que moram bem? Vamos deixar que ele mesmo nos conte. Só pode ser um provocador. Ele é Robson Mendonça. Robson Mendonça, por que largou tudo no Rio Grande do Sul para vir para São Paulo? Primeiro porque a minha mulher achava que nossos filhos precisavam de uma faculdade um pouco melhor, viver num ambiente um pouco mais agitado, sair, porque no Rio Grande do Sul a gente que mora no interior é chamado de grosso. E assim vir para a cidade e perder aquele negócio de ser chamado de grosso e pegar assim um conhecimento melhor, uma cultura melhor, que a gente sempre achava que São Paulo, como ser um polo industrial muito grande, a cultura teria uma dimensão muito mais elevada. É o que realmente, para mim, no meu ponto de vista, talvez esteja enganado. A cultura, eu acho que no Rio Grande do Sul, é muito mais preservada do que aqui em São Paulo. E como foi a trágica chegada sua aqui? Ao chegar, eu fui abordado por assaltantes que pensaram em me roubar e, ao ver o meu boleto bancário, extrato bancário, vendo a importância que eu tinha, equivalendo hoje, daria uns 200 mil reais, resolveram então fazer um sequestro, me levaram, falsificaram um documento de aposentado por invalidez. Nessa época eu não conhecia São Paulo, fui trazido ao Vale do Engabaú, ali foi feita toda essa documentação, fui encaminhado a Tatuapé, onde lá eles retiraram toda a importância que eu tinha no banco, me largando sem dinheiro e sem documento na cidade de São Paulo. E como você foi parar na rua? Ao ficar sem dinheiro e sem documento, procurei a polícia. Aí virei uma bola de ping-pong, porque um me encaminhava para uma delegacia, outro me encaminhava para outra, outro me encaminhava para outra, porque não foi no meu distrito que aconteceu isso, foi no outro distrito, tem que ser registrado lá, e assim eu passei. Até que um policial me encaminhou ao Ministério Público que tem na Paulista, lá ao ser ouvido, ser feito todo o inquérito, eles me encaminharam para o albergue em Santa Amaro. Como eu, como agropecuarista, achava que morador de rua era um mendigo, um bêbado, um imprestável, um vagabundo, eu não aceitei no momento aquelas condições que eu estava sendo levado. Eu estava me transformando num vagabundo, num bêbado, num imprestável. Então, a pessoa contratada nos albergues para lidar com a população de rua não são qualificadas, por isso a minha revolta também, e abandonei os albergues, vindo a dormir nas calçadas de São Paulo. Como se faz para chegar à presidência dos moradores de rua? Quem te elegeu? A minha eleição ocorreu em 2005, num evento, primeiro seminário da população de rua de São Paulo, realizado na Câmara Municipal, com a participação de 680 moradores de rua da cidade de São Paulo. Onde você mora?
Hoje em dia, eu moro na sede do Movimento Estadual da População de Rua, porque já tenho outros projetos também. Então, a gente resolveu, no própria sede, onde a gente tem, fazer a nossa residência e ali dar o atendimento de inclusão social aos moradores de rua e também no local onde tem um centro cultural, onde abastece as biciclotecas para a população de rua de São Paulo. Mesmo não sendo mais um deles, você continua com eles? Sim, volta e meia estamos dormindo embaixo de viadutos, acampando com eles, vendo as necessidades que eles têm, principalmente quando ocorre chacinas contra moradores de rua e perseguição do poder público contra os moradores de rua. O que faz o movimento pelos que moram na rua? No nosso escritório, nós tiramos fotografia para documentar a população de rua, nós encaminhamos para curso profissionalizante, encaminhamos para emprego, encaminhamos para tratamento de álcool e drogas, né? Damos uma infinidade de atendimentos de acordo com a demanda que eles nos trazem. Como os sem-teto veem você? Olha, eu tenho 3 apelidos aqui em São Paulo. Eu sou chamado por alguns de o bigode, pelos moradores de rua eu sou chamado de pai e pela polícia advogados mendigo. Quem são os melhores amigos do sem-teto? São 2, o cachorro e a Bíblia. E quem são os maiores inimigos, os mais perigosos? O poder público constituído. Como é o sexo entre os sem-teto? Olha, o sexo entre os sem-teto é feito da melhor maneira possível, já que até as suas necessidades fisiológicas é feito nas calçadas, por não termos banheiro público em São Paulo, também o sexo é feito na calçada. Você é alfabetizado? Não sou completamente alfabetizado. Eu estudei, na época, a carta de ABC e a cartilha, que muita gente desconhece hoje, né? O que vem a ser a carta de ABC, que era aquele livrinho pequeno, que de um lado tinha um abecedário todo, no outro tinha a tabuada. Depois a gente passava para a cartilha. Foi aquilo que eu estudei. Você lê muito? Sempre que posso, leio bastante. Qual o livro que mais te marcou? O livro que mais me marcou foi A Revolução dos Bichos, né? Foi um livro que fez com que eu pudesse resgatar um pouco da minha autoestima, né? Pensando assim, se os animais que a gente considera irracionais são capazes de fazer uma revolução, mesmo sendo corrompidos pelo poder depois, por que nós, como animais racionais, não podemos fazer uma revolução e mudar alguma coisa em nossa vida? Bom, apareceu você no mundo de hoje com uma bicicleta. Não, uma bicicleta não. Uma bicicloteca. Você tem uma bicicloteca. E de onde você tirou essa ideia, Robson? Quando eu estava na rua, eu precisei escrever um ofício para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ao encaminhar o ofício, eu recebi uma notinha de alguém lá de dentro da secretaria dizendo que primeiro eu tinha que aprender a escrever, para depois mandar ofício. Eu, como sou um camarada um pouco agitado, eu mandei dizer que primeiro ela tinha que aprender a dar um coice, para não fazer da maneira que ela fez e ensinar como é que devia ser feito o ofício. Aí comecei a procurar as bibliotecas para ler. Ao sentar na mesa, a pessoa se levantava das mesas porque não queria estar sentado perto de um morador de rua. Eu tentava retirar um livro, não podia porque não tinha comprovante de residência. Aí foi quando surgiu a ideia de criar uma biblioteca itinerante que levasse o livro às pessoas, sem burocracia, sem muito lelê, para poder a pessoa ter acesso à cultura. Quem doa livros para você? A doação de livros vem do público em geral. Eu recebo livro da Bahia, do Rio de Janeiro, já tenho recebido livros até dos Estados Unidos, né? Volta e meia está chegando livro, principalmente
a população aqui de São Paulo tem doado. E a quem você empresta? A maioria é um morador de rua que vê uma condição de ter acesso sem muita burocracia. Robson, como que você controla os empréstimos? Olha, não tem um controle, porque o meu ideal não é que o livro volte, sim que circule no meio da população. A gente tem um livro, cadastro, que é para a gente ter uma noção de quantos livros é emprestado por dia. Ali a gente bota o nome da pessoa, embora não saiba se o nome real é aquele, porque a gente não pede documento para confirmar, e o livro ele tem um carimbo onde diz, após a sua leitura, doe para outra pessoa ou devolva para a biblioteca para ter outro livro. E vou lhe dizer uma coisa, nós temos 90% de devolução a mais do que as bibliotecas comuns. Fantástico isso. Com quantos quilos de livro você consegue pedalar por aí? 150 quilos de livros. Como é? 150 quilos de livros. E como é que você consegue andar com tudo isso no meio desse trânsito? A gente dá um jeitinho, né? A gente sempre dá um jeitinho, vai nas praças e tal, para. Nós tivemos problema no começo, né? Porque a primeira bicicloteca, a gente chegou na Praça da Sé, o poder público queria prender ela porque não tinha autorização de uso de solo, né? Tinha que tirar a autorização de uso de solo, mas como tinha algumas emissoras de televisão ali, eu chamei as emissoras de televisão, resolveram deixar, não cobraram mais o uso de solo, e a gente seguiu trabalhando, né? Que a nossa maior dificuldade no começo era o poder público, que não queria que a gente circulasse com a bicicloteca na cidade. E as subidas e descidas das ruas? Olha, eu tenho uma equipe de voluntários, né? Eu tenho pessoas voluntárias comigo, porque eu tenho, hoje em dia, eu estou só com 30% da minha capacidade pulmonar, né? Apesar de eu ter uma bicicloteca com energia solar, elétrica, com energia solar, né? Mas eu tenho uns jovens aí que me ajudam a pedalar numa subida, um troço, eles circulam mais com a bicicloteca. Você é realmente um belo provocador. É uma provocação diante dos que deveriam fazer isso e você que faz. Não, porque eu nem não tenho condições de ler. Eu estou sem o óculos já faz uns 4 meses e não deu para me comprar ainda. Pushkin, o grande poeta russo, Pushkin. Zívia Gasparetto. No momento, estou um pouco longe dos livros, porque eu tenho um neto para cuidar. Eu gosto de ler, mas preguiça fala mais alto. Eu sempre digo, quando ele me pergunta, não quer ser vereador? Eu digo, não estou rasgando dinheiro. O que os moradores de rua gostam mais de ler? Eles gostam mais, eles buscam mais livros de autoajuda, religião, direito, né? E, fora isso, é poesias. É verdade que alguém roubou a sua primeira bicicloteca? Como foi? Um mês após eu ter ganho a primeira bicicloteca, nós estávamos dando uma entrevista na Praça Patriarca, era um pessoal de faculdade. Como eu fico geralmente das 9 da manhã ao meio-dia e das 2 até as 5 à bicicloteca, eu precisei ir ao banheiro, eu não tinha voluntários ainda para trabalhar com ela. Pedi para me retirar para ir ao banheiro, deixei eles entrevistando um outro rapaz. Quando voltei, a moça que estava entrevistando disse, o rapaz pediu para dar uma volta, só que não voltou até agora. Aí eu vim saber que ela tinha sido roubada. Começamos a procurar, saí de noite procurando ela, soube que ela tinha sido vendida na Cracolândia por R$50. Ela já tinha sido vendida da Cracolândia lá para o Brás. Depois a gente soube que ela estava num bar lá no Brás, onde eu fui lá, recuperei ela, estava toda danificada. Levamos para ser consertada de novo. E isso foi muito importante, há males que vêm para bem. Porque a única bicicloteca que eu tinha era aquela. Com o roubo, deu uma manchete, uma repercussão internacional. Aí eu passei a ganhar outras biciclotecas, né? Que aí a editora Melhoramento doou essa bicicleta com energia solar, né? E o grupo de advogado Porto doou mais 10 biciclotecas.
E o que aconteceu com a pessoa que roubou a bicicloteca? Ela foi presa? Eu peguei ela, o delegado perguntou se eu queria que ela fosse presa. Eu, sabedor que ela é dependente químico, eu disse que não. Eu queria que ela fosse internada para tratamento, porque o culpado do roubo não era ela, e sim a dependência química que ela tinha. Quem dirige essas biciclotecas todas e aonde? Olha, eu tenho uma bicicloteca que está em Araraquara, né? Eu tenho outra em São José do Preto, estou com uma bicicloteca agora em Campo Limpo, e outra circulando aqui no centro, né? Que tem os rapazes que são voluntários, por exemplo, tem 2 rapazes, um que é da Fundação Casa, que vai lá prestar serviço, um outro que é ex-morador de rua, que eu trabalho geralmente com pessoas em situação de rua, que vêm, precisam de ajuda, e a gente quer ajudar para sair daquela vida. Então, eles que dirigem. A bicicloteca fica segunda-feira na Praça da Sé, terça-feira na Patriarca, quarta-feira na Dom José de Barro com Barão de Tapetininga, quinta-feira na República e sexta-feira na Santa Cecília. Sábado a gente tira para dar alguma reparada nela, alguma manutençãozinha que seja necessário, e domingo ninguém é de ferro, precisa de um descanso, né? Uma pergunta difícil de você responder. Você tem apoio do poder público? O único apoio que o poder público me dá é encaminhar moradores de rua para que eu possa tirar fotografia e encaminhar para curso profissionalizante. É só esse apoio que dá. Ou botar obstáculo quando eu tive que entrar com 2 liminar para realizar o evento que eu precisava fazer para atender 5.000 moradores de rua. Robson, você já pensou em se candidatar a vereador ou a qualquer outra coisa? Eu sempre digo, quando ele me pergunta, não quer ser vereador? Eu digo, não estou rasgando dinheiro. No dia que eu estiver rasgando dinheiro, que eu estiver louco, eu vou me candidatar a vereador. Porque vereador ou entra para a panela ou é queimado fora. Para você responder, como um antigo agropecuarista, como está o seu país? Olha, eu diria que o seguinte, o país ele está passando por uma fase difícil. Difícil porque a impunidade está prevalecendo em todos os meios. Eu acho que não foi criado um símbolo melhor do que uma estátua com a venda nos olhos para dizer que a justiça é cega. Ela só destapa um lado do olho quando o cara é rico. Agora, para responder, como ex-morador de rua, para onde vai o seu país? Olha, eu diria que ele pode até ir para uma grande melhora, mas desde o momento em que os colarinhos brancos permitam de deixar de estar roubando dinheiro e mandar para outras ilhas, invistam na cultura desse país. Porque eu acho que aí está o grande medo, porque que o nosso país não tem uma grande acessibilidade à cultura. Porque eles sabem que o povo, quando tem cultura, não vai eleger ladrão. Os moradores de rua, eles sentem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eles se arrepiam e choram, como eu também. Você é religioso? Não sou ateu nem à toa. Os moradores de rua são religiosos? Eles acreditam que estão lá porque Deus quis? Nem todos acreditam assim. Você chora? Quase que diariamente. Por quê? Ao ver irmãos meus serem assassinados na rua, ao ver a Guarda Civil Metropolitana meter água nos meus irmãos que estão dormindo embaixo do viaduto, sem encaminhar ele para algum lugar, sem ver as necessidades que eles estão precisando, simplesmente fazendo assalto à mão armada ao tirar os documentos, as coisas que ele tem, e não dá nenhum encaminhamento para eles. Isso é que eu acho um grande massacre da dignidade humana, desvalorizar o ser humano. Como é que você gostaria de morrer? Olha, eu não tenho
preferência, assim, eu digo do jeito que eu morro, porque eu sempre digo, eu sou casado com a morte, ela pediu divórcio, então eu estou no lucro. Não vai ficar no hospital assim com aquele negócio? Ah, se tiver que ser, que seja, né? Diga uma coisa. Quem mais mal fez ao mundo? O poder, os bancos, a religião, o quê? Eu acho que o que mais causou mal ao mundo foi a ganância do ser humano. Ele se tornou ganancioso, cada vez mais querendo poder, cada vez mais querendo adquirir mais, querendo levar vantagem sobre o seu próximo, querendo se achar superior ao seu próximo. Isso foi a desgraça humana. Agora, qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? O que falta para se resolver o problema do morador de rua? Responda. A única coisa que falta é o cumprimento da Lei 12.316/97. É uma lei municipal que há 13 anos tem em São Paulo e nunca foi implementada na cidade de São Paulo. Então, o que precisa é os políticos tomar vergonha na cara e fazer cumprir a lei. Principalmente o Ministério Público, que tem o poder de fiscalizar o cumprimento da lei, não faz. Temos um belo provocador hoje, não é? Então, eu vou fazer uma última pergunta. Robson Mendonça. O que é a vida? Eu digo para mim o seguinte, a vida é um buraco. A gente sai de um buraco, vive num buraco, trabalha por um buraco, morre e vai para o buraco. Essa é uma maneira de eu ver a vida. E a outra maneira de eu ver é o seguinte, eu não ser eu. Eu ser aquilo que eu gostaria que os outros fossem. Robson. O que é a vida? É bela. Dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Viver é muito perigoso, porque aprender a viver é que é o viver mesmo. Travessia perigosa, mas é da vida, sertão que se alteia e se abaixa. O mais difícil não é ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é saber definir o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra